Quem se importa com Nando Moura, Olavo de Carvalho, MBL, Mamãe Falei, Bernardo Kister, Kim Kataguiri? Quem se importa com essas pessoas? Tem certos vídeos, gente, que eu tenho que fazer aqui de tempos em tempos. De meses em meses eu tenho que voltar aqui e falar sobre um assunto que eu já falei algumas vezes anteriormente, mas porque como tem novos inscritos que chegam, pessoas que acabam vindo aqui a partir de diferentes referências, chegam aqui e muitas vezes não compreendem o que nós estamos fazendo aqui há meses, na verdade. Desde o ano passado, desde o começo do ano passado, na verdade, desde 2018. Porque quando eu falo aqui de Olavo de Carvalho, principalmente, mas Nando Moura, Bernardo Kister, Kim Kataguiri, MBL, Mamãe Falei, entre outros influenciadores da direita ou da extrema-direita, é porque o que nós temos feito aqui é analisar a retórica, é analisar a base conceitual e ideológica que permitiu esse momento agora, no Brasil principalmente. Essas pessoas, esses influenciadores, essas personalidades, elas contribuíram de maneira direta para a ascensão do Bolsonaro, para o governo bolsonarista, para deputados, vereadores do PSL, políticos do PSL, políticos da base bolsonarista, que hoje estão transformando o Brasil para um país muito pior, reacionário, retrógrado, desrespeitado, humilhado internacionalmente. Se estamos falando dessas pessoas, é porque elas fazem parte de um projeto de dominação moral, intelectual das pessoas. É o que eles querem fazer, é o que eles se propõem. É o que o Olavo de Carvalho diz há muito tempo. Dessa tomada das instituições, dessa tomada da intelectualidade para que o discurso, a retórica conservadora possa dominar. Isso na cabeça deles implica na destruição da oposição ideológica, na destruição da esquerda. Se isso preocupa, é porque a retórica deles exige a extinção de outros grupos. E é o que eles dizem. O Olavo de Carvalho, por exemplo, é um que diz que não basta confrontar as ideias dos outros, tem que confrontar a existência dos outros, tem que destruí-los moralmente, economicamente, psicologicamente. E essas pessoas, Nando Moura, por exemplo, que tem 3,5 milhões de seguidores aqui no YouTube, você acha que uma pessoa dessa não influencia os demais? Você acha que não tem centenas de milhares de pessoas que não votaram no Bolsonaro por causa do Nando Moura? O Olavo de Carvalho publicou livros que ficaram meses, semanas na listagem de best-sellers do Brasil. Deve estar ainda algum ou outro lá ainda, entre os mais vendidos. Você acha que não influencia o imaginário do brasileiro ler um autor como Olavo de Carvalho, que defende ideias esdrúxulas, teorias conspiratórias, que querem enfrentar uma ameaça virtual dos comunistas que querem dominar o mundo? Você acha que não influencia quando um olavista como o Abraham Weintraub, que hoje é ministro da Educação, com essas ideias malucas dentro do governo, não pode fazer estrago na educação do Brasil? Não pode afetar as escolas no qual teu filho estuda? Se realmente que não faz diferença quando um olavista como Bernardo Kister, apregoando essas ideias insanas dentro da Igreja Católica, não faz um estrago tremendo ao ponto do Papa ter que se manifestar para confrontar essa ala reacionária dentro da Igreja? Você acha que não faz diferença isso? Você acha que não faz diferença quando o presidente faz uma live ontem mencionando o Nando Moura, que esteve na posse do Bolsonaro e que jantou na Grande do Torto com o Bolsonaro no dia da posse? Você acha que uma coisa não tem relação com a outra? Você acha que é desnecessário comentar esse tipo de coisas? A gente tem falado aqui há meses sobre o impacto das redes sociais na política, e não apenas no Brasil. O Brasil a gente fala porque é o caso mais imediato, né? O que a gente está observando aqui e que afeta o destino imediato dos brasileiros também. Mas isso é um fenômeno global. Você tem visto essa manipulação do processo eleitoral no Reino Unido através do Brexit, que pode dissolver a economia britânica, o que pode ser um efeito dominó para outras economias globais também. O Trump foi eleito desse modo, utilizando as redes sociais, utilizando o Facebook para alterar a percepção das pessoas e manipular o voto delas. Basta vocês assistirem o documentário Privacidade Hackeada da Netflix para vocês verem isso. Como foi feito na prática o roubo dos dados das pessoas, que utilizaram esses dados para mapear a personalidade das pessoas. E através disso direcionar propagandas para que as pessoas votassem no candidato específico. No Brasil também foi feito desse modo. As mentiras foram propagadas, as fake news foram propagadas através do WhatsApp ou do próprio YouTube também. Recentemente saiu uma reportagem no New York Times falando sobre isso, como o algoritmo do YouTube permite a radicalização das pessoas, radicalização política muitas vezes, como isso tem sido usado pela extrema-direita no mundo para chegar ao poder. Então não é besteira, não é bobagem, não é fofoca mencionar essas pessoas que influenciaram através do discurso delas nesse cenário. É triste ter que voltar aqui e falar o óbvio mais uma vez, porque a gente tem falado isso aqui há quase 2 anos. Essas pessoas influenciaram na política hoje no Brasil. O que a gente está assistindo agora é a dissolução desse grupo. Essas pessoas juntas, incluindo a MBL também. O MBL também teve um papel preponderante nisso. Incluindo a MBL,
Nando Moura, Bernardo Kister, outros influenciadores, vários, são dezenas de influenciadores que juntos conseguiram criar todo um cenário possível para que o Bolsonaro se elegesse. É claro que não foi apenas isso. Foram os evangélicos também, uma base evangélica, uma parte dos evangélicos que ajudaram a eleger o Bolsonaro, uma parte dos católicos, explorando o medo das pessoas, que eu já falei aqui repetidas vezes sobre isso, né? A exploração desses sentimentos mais primitivos do ser humano, medo, ódio, para unificar as pessoas em torno de um candidato que tinha uma mensagem que era inteira de ódio, que era inteira de intolerância, que era contra gays, que era contra minorias, que era contra a esquerda, que era antipetista. E é preciso repetir mais uma vez também que todo esse processo político, ele começa na ideologia, começa nas ideias, começa numa retórica, começa num discurso. Você vai propagando uma ideia a um ponto que vai se espalhando. Se o Bolsonaro se elegeu, se temos esse presidente agora incompetente, é porque teve toda uma base ideológica antes disso que, durante muito tempo, fomentou essas ideias e permitiu que ele chegasse lá. Não é por acaso. Ele não chegou por acaso lá, não foi um acidente. Isso foi um trabalho projetado durante muito tempo. O Olavo de Carvalho, há mais de uma década, está trabalhando fazendo isso, criando uma geração de jovens conservadores bitolados, maníacos, que funciona numa espécie de seita, da qual o Nando fez parte, faz parte ainda, da qual o Bernardo Kister faz parte, da qual o Alan dos Santos faz parte, que agora está juntinho com o governo agora, trabalhando com as milícias virtuais dos bolsonaristas, da qual muitos influenciadores fizeram parte ou fazem parte ainda e que ainda influencia a retórica do governo. Que eles estejam se desmantelando é uma briga interna natural que você observa em governos com esse viés autoritário, que não permite dissidentes, que não permite discordância. Essa ruptura entre Nando Moura e Olavo de Carvalho e Bolsonaro, entre outros olavistas brigando, entre outros bolsonaristas brigando, é justamente porque eles não toleram a dissidência. Eles não toleram discursos divergentes. Eles não toleram pensamento individual e crítico. Eles não toleram isso. Qualquer um que desvia 1 milímetro, e essa foi uma advertência que a Juliana Pascoal fez durante uma convenção do PSL. Ela tinha medo que o PSL se tornasse um discurso monolítico, do qual você não pode discordar. E foi o que aconteceu, na verdade, né? Se você observa agora, foi o que aconteceu. Qualquer um que mite fora do pinico, no ato já é cancelado pela extrema-direita. Então é claro que é importante falar dessas pessoas, porque eles fazem parte desse processo. E o pior não é isso. O pior é que eles fizeram parte desse processo, e uma vez que eles se desvinculem do Bolsonaro, que é o que eles estão fazendo agora, percebendo o barco furado que eles estão, que eles vão contribuir para que outros depois surjam. O descolamento do Nando Moura do Bolsonaro abre as portas para que ele se cole em outro depois. No Dória, por exemplo, sei lá, em algum outro também que vá lá se aproveitar do público que ele possui. Porque, como eu disse, o Nando Moura é um dos maiores canais conservadores do planeta, não apenas do Brasil, do planeta. E certamente tem um impacto. Certamente isso influencia as pessoas, ainda mais quando você tem toda uma estrutura do próprio YouTube que favorece esse tipo de conteúdo. Terraplanista, por exemplo, teorias conspiratórias, antivacina. Você tem visto ainda hoje canais terraplanistas crescendo vertiginosamente. Você põe um conteúdo sério aqui, você pena, você sofre para conseguir chegar ao público. A pessoa vem aqui para um vídeo de teoria conspiratória, de Illuminati, por exemplo, de Nova Ordem Mundial, de qualquer coisa que seja um delírio, tem um público imenso para isso. As pessoas adoram delírios. Essas pessoas, esses influenciadores, eles capitalizam em cima dessa necessidade que as pessoas têm dessas narrativas unificadas que explicam o mundo. É como o Olavo de Carvalho conquista novos seguidores com esses delírios deles. Você tem todo o direito de não querer ouvir falar do Nando Moura, do Olavo de Carvalho, do Bernardo Kister, de quem quer que seja. Tem todo o direito de não querer ouvir sobre eles. Mas aí você vai perder um aspecto crucial para compreender o que está acontecendo. Porque eles ainda estão atuando. Eles atuaram e ainda estão atuando em favor desse momento. Se a gente baixar a guarda, que é a tendência que acontece, né? Já são 10 meses depois da eleição, o Bolsonaro já ganhou, agora fazer o quê? Né? Agora a gente espera a próxima eleição. Se a gente baixar a guarda, essas pessoas vão ajudar por outro governo depois. Igualmente radical, igualmente extremista, igualmente insano. Porque é a proposta deles. É aquilo que, como eu disse, o Olavo de Carvalho tem cultivado ao longo de muito tempo. É o que eles querem. Eles conseguiram pela primeira vez pôr alguém que comprou essas ideias fora da casinha deles. Nenhum outro candidato minimamente inteligente e razoável compraria esse pacote olavista. Ninguém compraria. É por isso que alguns deles não querem desembarcar de modo nenhum. O Olavo de Carvalho, por exemplo, quando ele propõe uma militância bolsonarista, é porque ele sabe que qualquer outra pessoa que entrasse na eleição passada, por exemplo, qualquer pessoa que fosse que entrasse, não iria comprar as ideias dele. E como eu já disse anteriormente também, há um processo orquestrado entre esses grupos pelo mundo. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que possivelmente será o futuro embaixador brasileiro nos Estados Unidos, pelo que tudo indica até agora, ele faz parte desse grupo. Ele é discípulo do Olavo de Carvalho, é olavista,
fanático também. Ele faz parte desse grupo. Ele é representante no Brasil daquilo que se chama The Movement, que é o movimento de extrema-direita pelo mundo orquestrado pelo Steve Bannon, que foi estrategista-chefe do Trump, que ajudou o Trump a chegar ao poder com essas ideias malucas também. Então são várias peças que unificadas formam a imagem completa, para que a gente possa entender o que aconteceu. O Nando é uma peça, o Olavo é outra peça, o Bernardo é outra peça, o Steve Bannon é outra. Você vai juntando esse quebra-cabeças e isso vai fazendo sentido depois de um tempo. Não são questões irrelevantes. Não é fofoca, embora a gente se divirta vendo eles se comendo vivos aí. Que também era inevitável e nós sabíamos disso. Nós sabíamos que em algum momento essas tensões internas ali entre diferentes grupos, diferentes pensamentos, levaria a essas cisões e levaria a essas rupturas. O que a gente não imaginava que seria tão rápido assim, né? Em menos de um ano você já viu todo mundo se fragmentando, aí cada um indo pro seu canto, mas como eu disse, o perigo é o futuro. O Bolsonaro já está abalado, já está desacreditado, já está impopular, já está um pouco amarrado aí no que ele pode fazer, ainda pode causar estrago, mas o problema é o futuro. O problema é o que vai acontecer depois. Quem essas pessoas vão depois ajudar a eleger, porque elas têm força ainda. O nosso esforço aqui tem sido de compreensão, entender o que aconteceu, quais partes se relacionam com quais outras partes, e como enfrentar isso, como reverter esse cenário. Qual foi a retórica que eles utilizaram, qual foi a ideologia que eles utilizaram e como enfrentar isso. Porque, acima de tudo, é uma retórica divisiva, repleta de ódio, de intolerância, autoritária e que pode levar a um Brasil muito pior mesmo. E que vai afetar a vida de milhões de brasileiros. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse embate que a gente tem feito ao longo de quase 2 anos agora. O que vocês pensam sobre isso? Se tem sido eficaz ou não, se a gente tem conseguido algum tipo de conquista nesse espaço ou não. Eu imagino que sim, eu imagino que a gente já conseguiu expor as maluquices desse pessoal aí em vários aspectos, já abalou bastante a credibilidade de muitos deles aí. Só um detalhe também, eles estão contra-atacando. Eles estão ameaçando de processo as pessoas, eles querem perseguir as pessoas, não apenas dissidentes do próprio grupo deles, mas como de outros grupos também. Só para você ter um exemplo agora, essa semana o Carlito do canal Historiador recebeu uma notificação extrajudicial do Jordi, Carlos Jordi, do PSL, porque o Carlito teria falado a verdade no fundo, né? Ele disse que o pai do Carlos Jordi estava como assessor parlamentar de um outro candidato, de um deputado que foi apoiado pelo Jordi. Então o Carlito falou que foi nepotismo isso, e agora recebeu uma notificação extrajudicial para retirar o vídeo. Então eles estão contra-atacando. Eles estão usando a estrutura da política agora contra a oposição. E é uma coisa absurda, porque você observa ali um parlamentar agora, um deputado como Carlos Jordi, que recebe um salário nababesco, porque é o salário dos políticos do Brasil, querendo prejudicar, querendo agora indenização de um professor, que recebe R$700 por mês no contra-cheque dele. Então, se a gente se descuidar, eles vão continuar no poder e vão pôr mais gente ainda depois. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixa no comentário, deixa o joinha, assina no canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.